Fala galera, tá começando mais um podcast Andando com o Mestre. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso estúdio de gravação a Aline Costa, né? Ela que é missionária ali na Assembleia de Deus, Madureira, hoje aqui em Formosa. E hoje é uma honra, Aline, poder te receber aqui nesse podcast. Amém, obrigada. Eu que agradeço muito, Ricos. Para mim é um prazer enorme estar aqui, né? Uma bênção, amei esse projeto, né? Acompanhei depois que o Rochael me falou, comecei a acompanhar, a ouvir. Nossa, uma bênção, muito bom mesmo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Que legal, muito obrigado. Eu agradeço muito. Eu creio que esse podcast vai ser muito edificante, né? Não só nas nossas vidas, mas na vida de outras pessoas. E, Aline, como o quadro já diz, né? Andando com o Mestre. E hoje eu queria te perguntar como que foi esse início dessa caminhada andando com o Mestre, como que você começou a andar com o Mestre Jesus, como que foi esse encontro? Conta um pouquinho aí para nós como que foi. Amém, assim, foi algo gradativo, né? Que foi acontecendo. Mas quando eu conheci Heber, ele já era cristão, né? Que é o meu marido. Segunda-feira agora a gente faz 24 anos de casados. Eita glória! Então pois vai ter comemoração, pois festa. Ano que vem tem que renovar os votos, 25 anos. 25 anos. Né? Então, quando eu conheci, eu tinha 14 anos. E eu venho de uma família católica, né? Praticante, do pessoal da folia, da roça mesmo ali. Olha, e tal. Legal. Né? E quando eu conheci ele já cristão, evangélico, né? Ele nunca exigiu de mim que eu tivesse que me tornar evangélica, né? Mas ele foi um homem sábio ao me levar ali para a igreja. Então, quando eu tinha 16 anos, de repente eu senti, né? Senti aquela chamada, senti arder meu coração, levantei a mão e fui. Ele até assustou, ele falou assim, uai, de onde a mulher vai? E eu não falei nada. Quando eu senti ali aquela presença diferente ali na minha alma, no meu coração, eu levantei, fui ali na frente e aceitei Jesus. A parte difícil foi não poder contar para minha família. Olha quando só. Eu aceitei, né? Porque era algo que não era aceito ali na minha casa. Tanto que quando eu me casei, aos 18 anos, eu ainda não podia batizar antes. Eu só pude me batizar após o casamento. Né? Então, eu casei em julho e em novembro que eu desci as águas. Ali que eu confirmei realmente, né, a presença de Deus ali na minha vida, confirmei ele ali diante das pessoas, foi em novembro. Né? Então, ali começou a minha caminhada, né, com Deus. Ali começou essa minha caminhada e foi algo que foi cada vez mais sendo desafiador. Né? E uma coisa que a gente pensa muito, assim que a gente conhece, né? Fala assim, eu conheci o Senhor, comecei a andar com Ele, nossa, tudo acabou, os problemas acabou, tudo acabou, e não acabou, né? A gente ali vai começar agora a ser forjado mesmo, começar uma mudança interna, né? Porque nós somos corpo, alma e espírito, né? Sim. A partir do momento que a gente reconhece Cristo ali, tem muita coisa na nossa alma que precisa ser curada, tem muita coisa que precisa ser restaurada, né? Então, aí eu fui começar meu processo em relação a isso, né? Com 18 anos, então eu me casei e me batizei. Olha só que bênção. E bacana você falar isso sobre a questão que muitas pessoas pensam, né? Que quando vem para Jesus, o problema acabou e tal. E que, na verdade, não tem a ver com isso, né? Exatamente. Tem a ver com você aceitar um companheiro na caminhada, né? Que é Jesus, que vai estar ali do seu lado, te fortalecendo. E ele próprio vai nos dizer isso, né? No mundo você terá aflição. Então, ele já nos garante isso, que nós vamos ter aflição, vamos ter problema, mas que ele vai estar ali do nosso lado e que ele vai estar nos ajudando, nos fortalecendo, né? Nessa caminhada, nos guiando, nos direcionando diante dessa caminhada, né? É verdade, porque não é fácil, né? Essa caminhada. A gente precisa entender. Uma coisa que eu entendi muito quando eu comecei, de fato, a andar com o Mestre, foi assim, o véu se rasgou, então eu tenho acesso direto a ele. Sim. Só que, mesmo assim, a gente está na igreja, mas a gente não busca esse acesso direto ao Pai, em muitas coisas. Indo bem mais para frente agora, de 2016 para cá, eu conheci veredas antigas. Eu nunca tinha me atentado o que era veredas antigas. A palavra de Deus tem mais de 200 vezes na Bíblia, falando em veredas antigas. E eu falava, gente, o que é isso? Eu quero isso, eu quero saber o que é isso. Por quê? Porque a minha alma há muito tempo já buscava algo.
já buscavam uma mudança, né? Como eu vim de uma família muito desestruturada, onde meus pais eram separados, onde houve muitas feridas, né? Assim, sim, que foi passado até dos meus avós para os meus pais, e com isso meus pais entraram para o casamento muito feridos, aí se separaram. Eu sou do meio, nós somos 4 irmãos, né? Então a gente acaba carregando muitas feridas dos nossos pais. Então eu sabia que eu tinha muita coisa na minha alma que fazia com que eu repetisse esses comportamentos no meu casamento. Eu falo, graças a Deus eu tive um marido muito sábio, que veio realmente de um lar firmado cristão para aguentar muita coisa. Que ele aguentou para que a gente firmasse a nossa aliança, né? Porque é um princípio a aliança. A aliança é incondicional, é irrevogável, e a gente conseguiu entender isso, graças a Deus. Mas eu falava para Deus em 2015, Senhor, mesmo que nada mude à minha volta, eu decido ser diferente, eu quero algo novo. Uhum. Né? Eu estou na igreja, eu faço parte do departamento na igreja, mas, sabe assim, não ardia, sabe? Por mais que às vezes eu estava buscando, sabia que Deus estava ali perto de mim, mas eu não conseguia ter esse acesso direto como eu tenho hoje. Sim. Então, Veredas Antigas, quando eu descobri em 2016, gente, o que é isso? Eu quero isso, né? E lá em Jeremias, acho que é 6,16, fala sobre isso, né? Que ele fala assim, para perguntar para ele pelas veredas antigas, porque ele quer trazer paz na nossa alma. E eles respondem para Deus, não, nós não queremos. Nós não queremos perguntar. Então, o Veredas é eu perguntar para o Senhor, é eu saber o bom caminho. Qual é esse caminho que o Senhor quer que eu ande com o Senhor? Qual é esse caminho, Senhor? Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Da onde vem essa dor? Da onde isso nasceu? Para que eu possa começar agora a andar no seu caminho e sair do caminho dessa dor? Sair do caminho dessa repetição que veio da minha família? Porque eu não preciso estar fazendo a minha família hoje da dor que eu vim. Né? Então, isso para mim foi assim, algo maravilhoso quando eu descobri em 2016. Então, foi quando a gente começou a fazer concertos. Né? Na época, meu filho mais velho tinha 16 anos, o mais novo tinha 10. Então, a gente começou a fazer concertos com eles, pedir perdão. Né? Que, olha para você ver, não sei se na sua época era assim, mas os pais não pediam perdão. Não. Né? Os pais não pediam perdão para os filhos. Podia até saber que estava errado, né? Exatamente. Então, Então, tipo assim, era tipo orgulho, não, eu vou, me rebaixar, né? Não. E a gente aprendeu isso. Então, eu entendi que eu estava tendo alguns comportamentos com meus filhos que eu não deveria ter. E assim fazia com que o meu marido tivesse também, porque nós somos uma só carne. Então, o Veredas Antigas, a gente descobriu ele na Universidade da Família, né? Que são seminários. O que é o Veredas Antigas? O que é esse projeto? Então, assim, ele é um dos projetos da Universidade da Família, né? Que são seminários. Né? Seminários legal. Que falam da palavra de Deus, que são seminários que já são gravados pelo Greg Hill, que ele é dos Estados Unidos. Então, Deus deu esse ministério para ele, explicando exatamente tudo que é de veredas, que está na palavra. Né? Então, são 4 temas. Um é fortalecendo relacionamentos, abençoando gerações, transformando corações e vencendo a ira. Todos eles vai falar sobre nós. Né? Vai falar sobre aquilo que está na nossa alma, que às vezes a gente esconde, pensa, não, eu consegui resolver esse problema, mas não conseguiu. Hoje o que a gente mais vê são pessoas andando em círculo, sim, por não saber quem são. Né? E a nossa alma, para que a minha alma esteja sujeita ao Espírito, a minha alma precisa estar bem. Por isso que, Veredas, eu vou até ler aqui, tá? Como é que está lá em Jeremias. Jeremias 6,16, está escrito assim, assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho, vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e acharei descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Então, olha, Deus está falando aqui para a gente perguntar para ele, para a gente ter descanso. Então, a partir disso, eu comecei a fazer muitas perguntas para Deus antes de eu tomar uma decisão. Muitas. Até se às vezes eu vou ser chamada para pregar. Eu pergunto para o Senhor se é para mim estar naquele lugar. Entendi. Se é da vontade dEle, se faz parte, se é eu que tenho que estar ali, se faz parte do meu propósito, Senhor, estar ali. Eu vou glorificar o nome do Senhor? Eu vou fazer algo que glorifique o Teu nome? Legal. Né? E é bacana você falar isso, porque assim, nós temos muitos cristãos dentro da igreja já há muito tempo, servindo ao Senhor, e que fala assim... E eu falo até por mim, minha caminhada, se a gente não se autoanalisar sempre, fazer uma pergunta, poxa, será que eu estou no caminho certo?
Ou será que eu estou fazendo a coisa certa? Ou então perguntar, fazer uma autoanálise, né? Perguntar para o Senhor assim, Senhor, será que eu não tenho nada que eu preciso mudar, que eu preciso transformar? E eu creio que a coisa mais difícil, e talvez você vai concordar comigo, é que o orgulho, né? O orgulho não deixa, muitas das vezes, a gente ser transformado por Jesus. Concordo. E qual foi o período ou a fase mais difícil que você se encontrava e que você falou assim, cara, agora eu preciso mudar, agora eu preciso dessa transformação? Bom, foi em 2013 que realmente começou isso, porque Éber e eu tivemos uma crise no nosso casamento. E a gente queria separar, né? Então, até esse período, eu nunca tinha buscado ajuda em nada. Ser casado tem pouco tempo, né? Tem o quê, uns 2 anos? Vocês são casados? Vai fazer 3 anos. Que bênção. Então, assim, a gente vai para um casamento e hoje, até na Universidade da Família, a gente tem vários cursos que instruem você a aprender muita coisa antes de casar. Para que você não leve esses erros para o casamento, né? E eu não tive essa oportunidade, ainda mais vindo de uma família desestruturada. Eu creio que muita gente não tem essa oportunidade. Exatamente. Né? Então, o que acontece? A gente foi passando por momentos difíceis e eu não buscava ajuda. E nem ele. A gente não buscava ajuda. A gente pensava que a gente dava conta de... Jesus vai resolver. A gente dava. A gente já era líderes de casais. Desde 2010 que nós somos líderes de casais ali na nossa igreja também. E a gente pensava que a gente dava conta. Só que chegou num limite que eu vi que não dava mais. Eu falei, ou eu busco ajuda ou eu vou separar. Eu não dou conta mais. Não dou conta mais de carregar esse fardo, não. E aí, na época, eu busquei ajuda. Uma das ajudas foi até com o meu sogro mesmo, que é vice ali na igreja, né? E isso nos ajudou muito. Nós passamos por um processo de 1 ano, sendo orientados, auxiliados, mentoreados, realmente, para poder passar por esse processo. E aí eu entendi que tinha alguma coisa errada, faltava mais alguma coisa, né? E era isso, era a cura na alma, né? Faltava cura, faltava perdão, tipo dos meus pais, por exemplo, igual do meu pai. Meu pai foi embora, eu tinha 5 anos de idade. Então eu via ele quando ele vinha nos visitar, né? Então, e eu era muito apegada ao meu pai, muito apegada mesmo a ele, né? Então hoje eu tenho uma boa convivência com meu pai, hoje eu honro meu pai, respeito, né, ele, mas eu sofri muito. Então, tipo, eu pensava que estava tudo ok, e não estava. Eu não falei para Deus sobre ele. Eu não falei para Deus da minha dor sobre isso. Por isso que eu falo que quando o véu se rasgou, eu tenho o direito de chegar em Deus e falar, Deus, isso doeu, isso está doendo. Né? Eu estou trazendo isso para mim, eu tinha que ter deixado isso lá para trás, porque Jesus já pagou o preço disso na cruz. Né? Mas eu não falei, eu não abri meu coração. Então, com a Universidade da Família também, eu aprendi a rasgar meu coração para Deus. A falar mesmo, igual está lá em Tiago 5,16, para a gente confessar a nossa culpa. E a minha culpa era o quê? Eu ter guardado isso no meu coração, não ter aberto, né, essas minhas dores para alguém, para receber a oração de um justo e ser curada. Né? Então, Tiago 5,16 é isso. Eu vou falar para alguém, vou receber isso, eu vou, e receber cura, né? Então, eu só falar para Deus e pedir perdão, ok, eu vou ser perdoada, mas é a minha alma. Deus quer que a minha alma tenha paz, para que eu possa andar de fato com Ele. Então, esse andando com o Mestre, para mim, eu amei, porque para mim é o Veredas Antigas. É eu perguntar para o Senhor, Senhor, qual é o caminho? Eu quero andar com o Senhor, qual é esse caminho que é para mim andar com o Senhor? Verdade. E não é fácil, a gente tem que renunciar a muita coisa. Né? Então, quando a gente passou por essa dificuldade em 2013, eu comecei a orar, e pedindo ao Senhor, em 2015 eu descobri a Universidade da Família, só que só em 2016 que a gente conseguiu entrar. Então, a gente pediu permissão aos nossos pastores, fomos para Sobradinho fazer esse curso lá. A gente ficou 2 anos indo para Sobradinho fazer esses cursos para trazer para cá. Né? Então, fazer Mulher Única, meu marido ao meu máximo, aí depois fomos fazer outros e outros. Então, hoje a gente tem aqui, esse semestre, a gente encerrou o semestre com 27 turmas. Olha só, né, de cursos, né, tanto para criança de 5 anos, para 8 anos, adolescente, jovens, adultos, casais, é para todo mundo. Então, assim, a gente não teve essa oportunidade, mas sabe o que eu amo em estar na Universidade da Família? Uma coisa que a gente também vive, que eu quero ler o versículo, que é sobre estar na brecha, tá? A gente vive isso hoje. A gente fala que os nossos netos não vão sofrer nem o que meus filhos sofreram, por ter pais que eram feridos.
né? Então a gente sempre hoje orienta os nossos filhos e pede perdão para eles daquilo que for necessário, para que eles não guardem nada de ferida no coração que a gente possa ter feito. Nenhum pai, nenhuma mãe vai levantar de manhã, hoje eu quero ferir meu filho. Sim. Né? Mas, às vezes, na correria do dia, você acaba fazendo isso. Então, Isaías 58, o 12. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações. Isso será chamado reparador de brecha, restaurador de vereda, para que o país se torne habitável. Olha para você ver que poderoso. Forte isso. Então, eu e meu esposo, quando a gente conheceu Veredas, a gente decidiu entrar na brecha. E há um preço para ser pago em relação a isso. Por quê? Porque eu tenho que renunciar muito da minha vontade. Muito da minha vontade que Deus me deu de livre-arbítrio, eu tenho que deixar para poder viver isso. Sim. E olha só, você falou algo que é bastante interessante, e eu creio que tem muita dificuldade, sim, hoje, dentro das igrejas, como um todo, que, por exemplo, vocês já eram líderes de casais, aconselhavam casais, acompanhavam casais, mas estavam sofrendo problemas, dificuldades. E talvez, se vocês tivessem deixado o orgulho tomar conta de vocês por causa de uma posição ou de algo que vocês exerciam dentro do corpo, né? Porque quando nós olhamos para o corpo de Cristo, nós temos que ver que aquilo que nós exercemos, ou o cargo qual nós, seja missionário, pastor, enfim, né? Dentro da igreja que nós exercemos, isso é só uma posição. Isso não é quem nós somos. Isso, né? Exatamente. E nem quem nós fomos chamados realmente para ser, porque quem nós fomos chamados é para ser filhos, né? Aquilo que nós exercemos dentro do corpo é só um cargo, algo que Deus nos chamou para uma função, vamos dizer assim. Exatamente. É uma função. Só que muitas pessoas se apegam a essa função. Muito. E esquecem que elas são filhos, né? E talvez se você... Continua escravo, né? Continua escravo. Em vez de se tornar filho. Continua escravo da função, né? E não se tornou filho de fato. Exatamente. E quando nós nos tornamos filhos de fato, nós conseguimos olhar, como vocês conseguiram olhar para você e falar assim, não, peraí, tem algo de errado e eu preciso de ajuda. E talvez isso dentro das igrejas ainda precisam ser muito, como eu vou dizer assim... Confrontado, pregado. Que aquele cargo não é o que te define. Exatamente. O que define nós, como cristãos, é que nós somos filhos. E como filhos e parte de um corpo, às vezes você pode ser o dedinho, que tem uma função de dedinho, mas esse dedinho pode machucar. E ele vai precisar de ajuda, de cura, né? E tudo mais. Então, essa humildade também que às vezes falta, né? Eu sou pastor e... eu estava ouvindo até uma pregação, um estudo, falando sobre a depressão cristã, né? E falando muito sobre isso. Porque eu sou pastor, não posso sofrer de depressão. Pode sim, você é ser humano, como qualquer outra pessoa, né? E uma das coisas é exatamente por não buscar, né? Por não ter coragem, por não ter alguém que eles confiem para poder abrir o coração e rasgar o coração. Né? Isso realmente é preocupante. A gente tem dentro da Universidade da Família hoje vários pastores fazendo. Penso tanto que o coração da gente fica feliz de ver isso, porque são pessoas que realmente estão entendendo que eles não são o cargo. Né? E é aquela função assim de falar assim, cara, essa função, eu sou pastor, tá? Mas eu também sou falho, eu também erro, né? Eu também posso precisar de ajuda em algum momento, eu não sei de tudo. E talvez falte isso nas pessoas, essa humildade de reconhecer que, cara, eu não sei tudo e eu preciso às vezes de ajuda também. E foi muito bacana que foi isso que fez não só restaurar o seu casamento, mas você ajudar ainda mais aquelas pessoas que você discipulava, né? Sim, e assim, hoje a gente tem pessoas que também têm alianças com a gente para o reino, né? Tem os nossos pastores, o pastor Marcivon e a pastora Ana Mirtz, que são nossos conselheiros também quando a gente precisa, abençoa a nossa vida muito mesmo. Sem eles a gente não teria a Universidade da Família, né? Se eles não abrem o coração, tipo assim, a gente falou para eles o que era, explicou, mas eles não fizeram. E eles abriram o coração para isso e se expandiu para a comunidade de Formosa, né? Porque não é algo só para a igreja. É algo que todas as pessoas de várias religiões hoje vão lá fazer. Os cursos da Universidade da Família. Então, não é assembleia, né? É para o reino os cursos da Universidade da Família, os seminários da Universidade da Família. Então, eles abençoaram a nossa vida de uma forma
que não tem como a gente não transbordar e querer fazer isso na vida de outras pessoas, né? De abrir mão do nosso tempo de família, de abrir mão de passeios para poder estar doando esse tempo, né? E realmente, se nós não tivéssemos deixado o orgulho de lado, com certeza, viu, eu não estaria aqui hoje falando sobre família, ajudando famílias como a gente ajuda, porque não foi fácil a gente ter que abrir o coração para outras pessoas. E não foi fácil fazer o conserto com os nossos filhos, de ter que admitir erros para os filhos. Sim. De você ter que reunir com seu filho e falar, filho, me perdoa por causa disso? Lembra aquele dia que eu te disse isso, ou que eu agi com você dessa forma que eu não deveria? Né? Eu, há um tempo atrás, eu passei por um processo de perdão, assim, também com meu pai, né? E com outra pessoa também. E assim, no meu coração e na minha fala, eu já falava, não, já perdoei e tal, tá tudo certo, tudo tranquilo. Só que eu entendi que o processo, ele é muito mais profundo do que isso. Porque quando Jesus, ele nos perdoa ali na cruz, ele morre ali na cruz para perdão do nosso pecado, ele não só está dizendo da boca para fora que os nossos pecados estão perdoados. Muitas das vezes, quando Jesus foi curar alguém, ele falava assim, os seus pecados estão perdoados, antes dele curar. Mas o perdão dos pecados, ele trazia o quê? Cura. Por quê? Porque muitas doenças que aquelas pessoas elas sofriam, elas estavam enfermas, na verdade, é porque lhe faltava perdão, né? E através do perdão trazia cura. Então, o perdão de Jesus para as nossas vidas, ele tem que trazer cura. Sim. Porque se ele não trouxer cura, e até eu falo isso, é algo assim que eu defendo, particular meu, mas eu creio que quando a pessoa ela entende esse processo de perdão, né? Eu falo assim que não tem como, por exemplo, assim, eu falar assim, não, eu perdoo a Aline, mas aí quando a Aline está vindo na rua, eu passo para o outro lado da rua. Então, para mim, isso não é perdão ainda. Concordo. Porque se o perdão ele não trouxer cura ao ponto de eu falar assim, não, eu perdoo a Aline pelo aquilo que ela me fez e eu sou capaz de ir lá e abraçar ela. Né? Paz entre os irmãos, né? Exato, e andar junto. Né? Então, assim, quando eu falo assim, não, eu perdoei fulano. Mas eu não posso ouvir falar no fulano. Não, mas eu não quero contato mais com fulano. Então, assim, eu não perdoei. Não, quer dizer, pode ser até que eu tenha perdoado, mas não houve cura no meu coração. Não. Né? De fato, de verdade, não houve cura no meu coração. E isso é tão interessante, porque eu vivo isso todos os dias com várias pessoas, que eu faço atendimentos de mentoria todos os dias, de segunda a sexta, todos os dias. Então, eu ouço coisas absurdas. Né? Imagina. Né? E que é Deus mesmo para cuidar da nossa mente, do nosso coração, não deixar muita coisa descer e aprender a ouvir as pessoas, né? Que foi uma coisa que a Universidade da Família me trouxe, aprender a ouvir a dor do outro, né? Aprender a entender aquela dor para que eu consiga levar a pessoa para o que Jesus fez na cruz. Porque é ela que tem que fazer a mudança. Eu não vou mudar a vida de ninguém. Isso é a pessoa mesmo que tem que querer participar dessa caminhada, né? Ela mesma que tem que se dispor, sair desse lugar, que foi o que eu e meu marido fizemos. Nós saímos daquele lugar de sofrimento, de dor e fomos atrás de algo, saímos da nossa zona de conforto. Sim. Então, a gente chegava em casa 1h da manhã, uma vez na semana, indo para Sobradinho fazer esses cursos, durante 2 anos, né? Então, isso não é uma coisa fácil. A gente foi para Pompeia, em São Paulo, em 2019, ficamos lá 10 dias para poder nos tornar coordenadores. Né? Da Universidade da Família. Então, a gente abriu mão de estar com o nosso filho no dia do aniversário dele, de comemorar o nosso aniversário de casamento, que foi bem na época, para estar ali, para servir. Né? Então, hoje o que a gente mais vê é esse orgulho, impedir as pessoas de prosseguir, impedir as pessoas de buscar ajuda, impedir as pessoas de contar da dor e ela olhar só para a dor dela. Né? Por que eu digo isso? Porque hoje o que é mais atacado é a família. Sim. Então, se lá em 2013 eu e meu marido tivesse desistido, eu não teria os filhos estruturados que eu tenho hoje. Não teria. Por quê? Eu sei disso, porque eu vim de uma família desestruturada e eu sei o tanto que isso afetou a mim e a meus irmãos. Né? Vejo a repetição disso na vida de alguns sobrinhos e vejo nos atendimentos. Quando a pessoa me conta a história de vida dela, eu pergunto, seus pais são separados? São. Ou você está querendo separar para que seus filhos vivam a mesma coisa que você viveu? As pessoas não querem pagar o preço que Jesus pagou. As pessoas não querem renunciar ao orgulho, ao egoísmo. As pessoas querem muito ser feliz. O desejo. Né?
Só o Não, desejo. eu quero ser feliz, né? E esse ser feliz, será que estão olhando para Jesus na cruz? Quando olha, fala, nossa, ele estava feliz ali na cruz? Né? Ele falou para o Pai, se possível, afasta-se de mim esse cálice. Mas ele sabia que não era possível, que ele tinha que viver aquilo ali. Aquilo né? ali não tinha como ser mudado, né? Exatamente. A mesma coisa é quando a gente faz uma escolha, principalmente para o casamento, que é uma aliança. Né? Então, se você faz vai para uma aliança que tem que ser eterna e você quer sair porque você não consegue ajudar o seu cônjuge a sair daquela situação, eu estou sendo orgulhoso. Eu não estou lembrando o que Jesus fez na cruz. Eu estou olhando para mim. Né? Então, o que eu mais vejo são as pessoas querendo desistir das famílias. Isso é doloroso. Muito doloroso. E uma coisa assim, é porque eu vejo que, por exemplo, no casamento, Jesus nos chama, e a palavra fala assim, que nós somos dois, quando no casamento nos tornamos um, dois em um. Né? Ou seja, eu deixo o meu eu deixo a minha vontade para servir a uma vontade de dois. Exatamente. Em um só. E o que mais as pessoas fazem hoje, ou as pessoas querem hoje, é exatamente o que você falou, ser feliz. Mas o ser feliz dela é só pensando no eu, né? Não no nós ou no nem todo. na futura geração, que é isso aqui que eu falei para você. Ó, os meus filhos edificarão as ruínas para que o mundo seja habitável. E é para os meus netos. Eu estava fazendo uma análise esses tempos e fazendo um estudo, né? Que as casas onde os pais, a ausência da paternidade são as casas mais destruídas, conturbadas, problemas psicológicos, disfunção familiar, exatamente. Por quê? Porque a falta da paternidade, da presença do pai, ela causa efeitos assim catastróficos na vida das famílias, dos filhos principalmente. E esse fato da paternidade não é só simplesmente o fato de, eu tenho um pai. Não, é a função de exercer a paternidade de fato. Porque você ter um pai não significa que esse pai está exercendo paternidade na sua vida. Pode estar os pais casados. Pode estar casado. Ele pode ser um pai ausente. Pode ser um pai ausente. No curso Homem ao Máximo, não sei se você já o fez. Eu fiz. Tem uma aula que fala sobre o pai ausente, né? Então, assim, o homem deixa de ser sacerdote, o homem deixa de ser o valente da casa, o homem deixa de proteger a sua casa quando ele é omisso, né? Quando ele não é realmente presente. Então, quem deveria conduzir a casa é o homem. E eu e meu marido viveu essa inversão de papel. Foi outro problema muito sério que nós tivemos. Porque eu vim de uma família que quem mandava? A mulher. E eu não tinha presença paterna. Era familiena. Né? Exatamente. Então, quem queria decidir um monte de coisa? Eu. Né? Então, nós tivemos muito problema. Porque aí ele pensava que não, ele estava suprindo financeiramente a casa, eu podia mandar o resto. Só que chegou um problema aí. Nossos filhos começaram a crescer. E começaram a perceber que existiam divergências. Então, muitas coisas que eles tinham que pedir para o pai, eu tenho homens, eles tinham que aprender com quem? Com o pai. E estava aprendendo com a mãe. Isso é errado. Então, foi um choque para mim. E um choque para o meu marido quando a gente descobriu isso. A inversão de papéis que a gente estava vivendo aí. Né? Aí foi outro conserto para viver com os nossos filhos, para que meu marido não se tornasse um pai que é um pai em casa, mas era ausente no coração dos filhos. Né? Eu tive que sair de cena. E tem muita mulher que não quer sair de cena. Eu sou uma mulher ligada no 12, colérica. Aí pensa, sair para devolver esse lugar para o meu esposo. Não foi uma coisa fácil. Tanto que os meninos eram assim, mãe, eu posso isso? Mãe, não sei o quê. Aí quando nós fizemos o conceito, meu filho tem que ver com seu pai. Aí para eles foi, aí a gente sentou, explicou por quê, e tudo tem que perguntar para o seu pai, tem que perguntar para o seu pai. Por quê? Hoje o mundo vive uma inversão de papéis. É verdade. E essa inversão afasta a paternidade. Tem um workshop que eu ministro, que é o Poder da Bênção dos Pais, que ele não é só para pais, tá? É para quem é solteiro, para quem não tem filho. Por quê? Porque vai falar primeiro de identidade. Se eu não tenho minha identidade, eu não recebo a paternidade de Deus. Se eu não sei que eu sou filha, eu não recebo essa paternidade. Se eu não perdoo meu pai terreno, eu não recebo essa paternidade de Deus. Né?
Então, tudo tem a ver com a paternidade, porque o pai aqui terreno, ele deveria representar o nosso pai celestial. Só que as feridas desse pai não permitiu com que ele me ensinasse quem é Deus. Eu atendo jovens que falam assim, quando eu fizer 18 anos, eu vou sair da igreja. Porque eu não quero esse Deus que meu pai me mostrou. Isso dói no meu coração como mãe. Quando eu ouço um jovem falar, eu não quero esse Deus que meu pai me mostrou. Que Deus foi esse que esse pai mostrou? Carrasco, ruim, que não é presente. Eu até tenho amigos assim, né? Pastores, conheço muitos pastores, filhos de pastores e tudo mais, que o que acontece? Eles se dedicaram tanto à igreja que esqueceram da família. E nesse problema, hoje os filhos são desviados, os filhos não querem saber de Deus e tal. Exatamente por quê? Porque eles deixaram de exercer o sacerdócio dentro de casa e exerciam o sacerdócio fora. E aí os filhos... Inversão, né? Mais uma inversão. Mais uma inversão. E aí se preocuparam tanto com a família dos outros, a vida dos outros, e se esqueceram da família e da própria vida. Do que nós vamos prestar conta para Deus, né? Exatamente. Nós vamos prestar conta para Deus primeiro da família que Ele me entregou. Que é o principal, que é a família que nós temos, né? Exatamente, porque a família constitui a igreja. A família constitui a sociedade. Se a família estiver destruída, vamos ter uma igreja destruída, O né? que nós estamos vivendo na sociedade hoje? É horrível o que nós estamos vivendo na sociedade. Para você ter uma ideia, hoje 50% das mulheres administram sozinha a casa, sem os homens. 50%. Isso é muita coisa. Então, vão crescer homens banana e mulheres que são os homens da casa. Tá? Por causa disso aí. Os homens banana e as mulheres abacaxi. Né? Aí pensa, isso é muito doloroso. Por quê? Vai fazer com que a próxima geração seja mais vítima do que essa. Porque antigamente se falava em identidade? Não se falava. O inimigo teve tempo suficiente, ele foi bem diligente por causa da nossa, muitas vezes, religiosidade, que preocupamos com coisas que não eram importantes para Deus, tá? Com medo. Por que é mais fácil, Rickson? É mais fácil proibir do que ensinar. Ah, com certeza. Proíbe assistir televisão do que ensinar como se deve assistir uma televisão. Leva mais tempo, Proíbe né? o seu filho mexer no celular em vez de ensinar para ele o que é utilizar um celular, do que é colocar tempo para usar um celular, do que falar para ele, meu filho, seus olhos é a janela da sua alma. O que você colocar diante dos seus olhos vai entrar para a sua alma. E isso envergonha Deus ou glorifica Deus? Então é muito mais fácil proibir do que ensinar. E aí entra outro fato, assim, né? Que é muito mais fácil você colocar medo do que você colocar princípios. Isso. Né, dentro de casa. Exatamente. Porque, por exemplo, assim, se você, uma moça, por exemplo, você tem que, se você engravidar, você vai ver como que foi e tal. E aí coloca aquele medo do que a mãe passou ali no passado, do que ela passou lá atrás, mas não ensina o porquê. O que ela não deve, de fato a integridade sexual, né? Por que ela não deve? Isso. Não, é porque você deve se guardar para o casamento, porque é no casamento e tal. É para glorificar o nome de Deus. Exatamente. Né? Não ensina o porquê, mas bota um medo ali, né? Da pessoa. Se você não seguir aqui, você vai ser preso. Se você não fazer isso, você vai receber isso. Infelizmente, é aquele negócio, né? Igual do filho na vinha, que o pai chega e fala para ele ir ajudar na vinha. Ele fala, na igreja tem muitos assim. Sim. Né? Não, eu vou. Né? Eu vou lá na vinha. Mas ele não foi. Ele está lá, sentadinho lá, mas ele não foi, ele não obedeceu. Aí o outro que questiona, ele vai. E ele obedece. Né? Aí as pessoas, elas fingem que obedecem, né? Mas ficam ali, acomodados na sua zona de conforto, em vez de, às vezes, questionar. Eu ensino, a gente ensina. Eu falo assim, gente, para mim não foi fácil ensinar meu filho a questionar. Principalmente o mais novo. Porque o mais velho, ele fala bem assim, eu cheguei, o mato estava dessa altura, ele fala, aí eu vim desmatando tudinho para facilitar para o mais novo. Porque ele pegou a parte pior dos pais. Os filhos mais velhos dizem que sofrem mais, né? Exatamente. Então, aí o mais novo não. Então, o mais novo, a gente sempre ensina para ele, meu filho, se eu te der uma ordem que você não concordar, você tem direito de questioná-la. Não significa que eu vou acatar, mas significa que você pode me pedir uma explicação referente a isso. Que você pode argumentar. Sabe por que eu faço isso? Para eles entenderem que eles precisam obter respostas de nós e não lá de fora. Então, eles têm direito de chegar e falar assim, não, pai, mãe, mas eu não concordo com isso aí que o senhor falou, não. Porque eu não sou isso que o senhor está falando, porque eu entendi isso. O senhor quer dizer que eu sou isso?
O mais velho não podia fazer isso. Então, o mais novo, ele pode. Por quê? Porque eu não quero que ele tenha identidade ferida e que o mundo ensine para ele que a identidade dele não é ser filho de Deus. Então, isso eles podem questionar, mas nós podíamos questionar alguma coisa? Não. Nós não podíamos questionar nada. Nós só tínhamos que ter uma obediência cega que fazia isso, igual você falou, passar medo né, na menina, porque ela não podia engravidar por causa disso, um tanto de medo, em vez de explicar para ela o princípio disso. Né? Então, assim, a gente busca ensinar o princípio, mas ensinar para eles, não, você tem direito de argumentar. Você pode argumentar com a gente. Talvez hoje, né? a maior dificuldade das famílias é realmente estabelecer os princípios. Os princípios cristãos. Nós vivemos numa sociedade, ou viemos de uma sociedade, como você falou, cheia de dogmas, religiosidade, era um padrão estabelecido pelas pessoas, era um padrão que as pessoas estabeleciam, mas que de fato tinha uma aparência de bom, só que era só aparência. E que muitas das vezes por trás daquela aparência existia uma mágoa, muita ferida na alma, exatamente. Por quê? Porque só tinha aparência de bom. Cobria aquelas feridas ali, né? Como se fosse um bolo por fora lindo, maravilhoso, né? Todo decorado, mas cobertura por dentro, bem bonita, né? Por dentro estava completamente podre, destruído. E essa religiosidade matou muitas pessoas. E matou muitos pastores, muitas casas, lares completamente destruídos. Por quê? Porque tinha que viver de uma aparência. Exatamente essa aparência do que, não, eu cheguei aqui e daqui eu não posso mais pedir ajuda porque eu estou nesse patamar ou eu estou nessa posição. Né? E nessa posição eu não posso pedir ajuda porque eu sou pastor, eu que tenho que ajudar. Eu que tenho que aconselhar as pessoas e não ser aconselhado. Né? E esse foi um erro, porque assim, Jesus, quando ele veio, ele nos ensina muito sobre isso, a respeito do discipulado. Sim. E quando Jesus estava ali na mesa, qual foi, antes dele ser crucificado, né? Eu creio que pouco tempo antes dele ser crucificado, o que ele nos ensina ali na mesa? Ele lava os pés dos seus discípulos. E para muitos, aquilo ali soou muito estranho. Por quê? Porque ele era mestre. E ele era mestre judeu. Ele estava servindo, né? E o mestre não fazia isso, porque quem tinha esse papel era quem? O escravo. Mas ele estava nos ensinando que, independente da posição que você esteja, você está para servir. Né? E essa posição, muitas das vezes, ela foi ali roubada das pessoas. Né? Essa posição que eu falo de que você está para servir. E tem que se colocar essa disposição de aprender algo novo, de que, cara, eu preciso mudar. Se isso não está certo, eu preciso mudar. Né? Sim, e começa de casa, né? Por isso que eu falei que antigamente pais não pediam perdão, porque, eu vou pedir perdão. Não existe. Então, se a gente não começar a servir em casa, a gente tem a noite da bênção que a gente faz lá em casa desde quando começou a pandemia. A gente conheceu esse livro em 2018, que é o livro do Poder da Bênção dos Pais, que eu falei para você que eu faço workshop. E aí a gente começou a aplicar os princípios. Né? E um dos princípios é a Noite da Bênção, que os judeus fazem, que chama Everé Sabat. Né? Só que eu chamo de Noite da Bênção. Tá? Porque o Everé Sabat ele é feito somente na sexta-feira pelos judeus, e eu não faço na sexta-feira. A gente vê o dia da semana, da nossa agenda, dali da família, e fala, nós vamos fazer nesse dia. E após a alimentação, a gente faz. E nesse momento, é um momento onde o orgulho começa a cair. Tá? Por quê? Porque reúne nós 4. Né? Então, o meu filho mais novo, o meu marido é o sacerdote, ele que direciona. Então, ele chega e fala assim para o meu filho, Davi, eu fiz algo essa semana que te feriu? Eu te magoei? Eu feri a sua identidade? Se sim, ele vai falar, sim, pai, a hora que o senhor falou aquilo, eu me senti desrespeitado, eu me senti menosprezado. Da onde que a gente podia falar isso para um pai, gente? Aí, quando o Davi fala isso, o meu marido não justifica. Por quê? Porque Jesus já justificou tudo lá na cruz. Sim. Meu marido vai pedir perdão pelo sentimento que meu filho teve. Não significa que a gente deixa de corrigir os filhos. Claro. Mas significa que eu não posso permitir um sentimento do inimigo no coração do meu filho. Assim meu marido faz comigo, faz com o nosso filho mais velho. Depois a gente faz com ele. Né? Tem alguma coisa que eu fiz com você essa semana? Então, o que acontece? A gente não acumula mágoas. A gente não acumula amargura.
Não acumula rancor. Depois disso, ele ora, profetizando bênção na vida de cada um de nós. E a gente depois faz isso por ele também. Aí eu falo, Aline, mas se não tem o pai, faz a mãe com os filhos. É só o casal, faz o casal. Legal. Mora com os avós, faz com os avós. Mas não acumule mágoas, porque o tempo não cura. Sim. O tempo não cura mágoa, gente. Tá? A pessoa vai ficando... não cura nada, na verdade. Aí você vai ficando mais amargurado ainda. Né? A palavra de Deus lá em Isaías, agora eu não lembro se é 1:6, vai 6:1, vai falar sobre isso, que você precisa ali passar o óleo, né? Abrir essa ferida, né? Porque senão vai vir chagas do pé à cabeça. E essa chaga é o quê? Se você tem uma ferida e você tampa ela ali e não cuida, ela vai infeccionar. Depois você vai ter que raspar aquilo ali, vai doer demais. Então, se você não trata essa ferida, vai acontecer isso. Vai passar um tempo, você vai ter que abrir, vai ter que fazer uma raspagem, vai doer muito mais. Então, não é melhor toda semana você tratar isso? Então, não acumula. Não acumula mágoas. Né? E isso não fere a identidade. Porque eu não sei se as pessoas sabem, mas os pais são as principais autoridades para transmitir a identidade dos filhos. Com certeza. Né? E para tirar também. E aí a gente veio de uma geração que mais tirou do que deu essa identidade. Por quê? Porque quando eu falo para você que hoje 50% dos lares são administrados por mulheres, isso interfere na identidade dos filhos. E muito. Né? Isso interfere. A minha mãe, ela fez todas as forças que ela podia para poder cobrir a falta do meu pai, mas não cobre, porque Deus fez pai e mãe. Sim. Não cobre. Tá? Um não substitui o papel do outro. Não adianta você tentar. O que você vai fazer é minimizar o fracasso de algumas coisas. Né? Então, sempre quando alguém me procure já é separado, e essas pessoas não conversam, eu falo, pelo amor de Deus, se perdoem. Se perdoem, para que vocês possam ajudar seus filhos a não viverem o que vocês viveram. A minimizar o fracasso na vida dessa pessoa. Porque Deus quer, Rickson, que a gente prospere em 5 áreas. Física, emocional, relacional, financeira e espiritual. Aí tem pessoas que financeiramente tá muito bem. Mas e espiritualmente? E emocionalmente? Como que é o relacionamento com as pessoas? É orgulhoso? Ouve as pessoas? Tem relacionamento? Tem boa convivência? É sociável? Será que é? Como que está a alma? Como é que está as emoções? Está doente? Então, às vezes a gente está... Eu tive muita crise de ansiedade. E hoje eu entendo por que foi. Por causa de tudo que eu vivi. Né? E eu não tinha com quem conversar. Então, eu tive muita crise de ansiedade. Eu falo, nunca entrei numa depressão porque Deus cuidou demais de mim. Principalmente quando eu tive filhos, que eu sofri, né? Após o parto. Então, eu falo assim, Deus cuidou muito de mim nesse sentido. Então, quando eu olho, eu falo assim, eu olho para meu marido, eu falo assim, como que Deus foi maravilhoso comigo. Entendeu? De vir da família desestruturada que eu vim, e encontrar um homem cristão de verdade. Porque uma menina de 14 anos tem o que na cabeça? Tem nada, gente. Não tem maturidade, não. Só para decidir casar já... Nossa, não tem maturidade, não. Hebe é 7 anos mais velho do que eu, né? Então, ele já tinha mais maturidade, mais experiência, por ser de uma família cristã. Mas eu falo, se ele simplesmente aproveitasse de mim e fosse embora. Né? Porque que maturidade e que proteção que eu tinha? Não tinha uma proteção de um valente. Cadê o valente da minha casa? Não tinha. Só pelo fato de ter deixado, né, com 14 anos, se envolver com um rapaz... Pensa. 7 anos mais velho. Pensa. Aí eu falo, né, nossos meninos, eu falo assim, a gente sempre inculcou na cabeça deles, vocês só vão namorar quando vocês tiverem 17, 18 anos. Né? Aí, eles já questionaram, às vezes a gente explicou o porquê. Falaram assim, você tem condições de quê? Né? Você ainda é estudante, você não tem condição de pagar um sanduíche. Não tem maturidade. E eu estudei neurociência, aí eu explico para ele, né, para o mais novo, a coisa do córtex pré-frontal e tal, de tomar decisão que ainda não está amadurecida e tal. Tá bom, mãe, já entendi. Então, aí eu explico, tanto na ciência quanto no espiritual para ele disso, do que aconteceu. Porque eu falo uma coisa, as pessoas não podem pegar o que aconteceu comigo e Hebe e colocar como regra que vai dar certo. Sim. Né? De ter começado como um julgo desigual e ter dado certo. Porque nós sabemos o preço que a gente pagou. Na verdade, vocês são a exceção, né? Exatamente, a gente é uma exceção. E às vezes as pessoas viram e falam assim, vocês deram certo. Eu falei assim, se eu pegar um caderninho e anotar todas as coisas que nós passamos, será que você vai aguentar? Passar? Será que você vai firmar a sua aliança, der o que der? Então, a gente não pode pegar, né? Isso. Então, a gente sempre conversou muito isso com os nossos filhos, sempre explicou muito isso para eles também.
para que eles entendessem que não é porque com a gente deu certo que eles vão ter essa força para ter. Porque hoje, eu falo assim, gente, hoje está o povo tudo como vítima, né? Que você fica até preocupado, às vezes, o que vai falar. Eu fui num ortopedista e eu estava com uma dor muito grande aqui. Já tinha 2 anos. E eu fui protelando. E aí eu fui, ele falou assim, aí ele foi explicar dessa dor e falou assim, olha, essa dorzinha que a senhora tem aqui e tal. Aí quando ele falou dorzinha, para mim não fez diferença nenhuma. Aí ele percebeu que ele falou dorzinha. Ô, dona, me desculpa, tá? Eu não estou minimizando a sua dor, porque eu falei dorzinha, às vezes a senhora vai achar ruim, ficar com raiva. Eu falei, não, dorzinha eu entendi, porque você quis dizer que era um local pequeno aqui a dor. Ele, não, é porque hoje as pessoas ficam meio assim, quando a gente fala dorzinha, que não pode falar inha. E eu falei, para mim, inha não faz diferença nenhuma. Né? Hoje, de fato, realmente, graças a Deus, eu sei quem eu sou em Cristo. Né? Foi um processo de 2016 para cá. Olha, e que não foi fácil, porque as pessoas pensam que li na Bíblia que eu sou filha, eu já sou filha. É igual o negócio do perdão que você falou, existe um processo. Existe um processo, e sem o perdão eu não consigo identificar que eu sou filha. Eu queria te fazer uma pergunta. Hoje você já trabalha com muitas famílias, muitos casais e tudo mais. A pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: por onde começar? Você acha que hoje nós temos que ir para uma próxima geração? Nós temos que começar pelos pais ou temos que começar pelos filhos? Pelos pais. Tá? Seria maravilhoso, sabe? Porque a palavra de Deus lá em Malaquias, no último capítulo, no último versículo, vai falar para o coração dos pais se converter aos filhos e depois dos filhos aos pais, para que Deus não venha e fira a terra. Por que a terra está ferida? Porque os pais não estão buscando. É igual eu falei para você, eu fico com dó quando eu atendo uma jovem e ela fala que não quer esse Deus. E eu consigo, com muitas, caminhar 1 ano na mentoria, fazer um processo, fazer com que ela perdoe esses pais, fazer com que ela não viva a dor desses pais. Mas o ideal seria esses pais reconhecerem que errou com essa filha. Reconhecer que errou com esses filhos. Conquistar o coração desses filhos. Buscar o coração desses filhos. Né? Mas Deus, ele não é engessado. Então, igual começou foi por mim, não foi pelos meus pais. Nossos filhos começou por nós. Não foi nossos filhos que tiveram que ir atrás. Aí já foi diferente, né? Não foi nossos filhos. Por quê? Eu vou te dizer. Em 2017, nós fizemos um curso que chama Romance à Maneira de Deus, e ele é todinho de Malaquias desse versículo. Olha só. Todinho. Nós tivemos que... É um curso que você faz com um filho por vez. Então, a gente teve que sentar com o nosso filho mais velho, cada aula, assistir o vídeo e ia para um pequeno grupo, só nós 3, joelhinho com joelhinho. E nós tínhamos que confessar coisas ao nosso filho que nós erramos. Confessar pecados. Eu pensava, meu Deus, o que o menino não vai me respeitar mais? Porque o inimigo põe essas coisas na cabeça, né? O menino vai não sei o quê. É exatamente o negócio do orgulho, né? Isso. Aí ele virou para nós e falou assim, eu os admiro e respeito mais ainda por vocês ter coragem de me contar e eu não ter ficado sabendo coisas de vocês por as pessoas na rua. Olha, não é fácil, não. Você sentar com seu filho de 17 anos e contar coisas para ele que você pecou e que você errou. Antes de conhecer Deus. Antes de andar de fato com Deus. Não é fácil isso. Não é fácil. Tá? Então, quando a gente fez isso, a gente viveu isso. A gente conquistou o coração do nosso filho. Por quê? Porque nós também vivemos por religiosidade. Sim. Era o que nós tínhamos aprendido. Então, a gente errou com o nosso filho com religiosidade. A gente vem, né, e traz a próxima geração. Querendo ou não, muitas coisas são enraizadas em nós. E eu glorifico a Deus por esse despertar. Né? Eu creio que o Senhor tem despertado muitas pessoas nesse tempo. E que essa religiosidade ela tem caído, né? Um pouco das igrejas. Sim. Né? Esse padrão, que eu sou assim aqui e tal. E as pessoas elas têm se exposto mais, né? E eu creio que o que faz mudar isso na família é quando um se expõe. Né? Quando um se expõe, que foi o seu caso, você se expôs, falou, não, eu preciso de ajuda. E isso é muito difícil, porque você, como falou, você era líder de casais já, e aí você olhar para um discípulo e falar assim, o que será que ele vai pensar de mim? O que será que ele vai achar? Nossa, eu preciso de ajuda, né? E então, assim, eu vejo manifestar de Deus nessa geração, que o Senhor tem despertado pessoas, acordado pessoas. Em vários pontos, né? Em vários lugares. Isso é lindo. De várias formas diferentes.
E isso é muito gratificante. Eu queria te fazer outra pergunta sobre a família. Quais são os pontos assim de maior dificuldade que você tem encontrado com relação aos pais? Aos pais é realmente reconhecer que errou. Os pais não reconhecem que erraram. Os pais, eu falo da minha geração, eu tenho 42 anos, pessoas da minha idade, da minha geração, tá? Que você atende o filho dele, fala assim, não, atende minha filha e ajuda ela, porque eu não sei mais o que eu faço dela, não. Quando eu converso com esse filho, que eu identifico que algo vem desses pais, que eu vou sentar... Não, mas a culpa não é minha, não, ué. Eu estava trabalhando, eu estava não sei o quê, mas você vai prestar conta para Deus desse filho e dessa filha. Sim. As pessoas não têm noção. Quando Deus fala isso, que ele fala para Elias, falar para os pais que vai vir ferir a terra, é o que nós estamos vivendo hoje. A terra está ferida. A terra está ferida exatamente por causa disso. E a palavra de Deus fala assim, que os filhos são como flecha na mão dos pais, né? Então eu penso assim, o que serve a flecha? Para que serve a flecha? Para você conquistar algo, né? Ou você atingir um alvo, um objetivo e tudo mais. Se você tirar ali a ponta da flecha, ela vai servir para nada. E eu creio assim que os pais, muitas das vezes, na verdade, têm tido seus filhos e matado, né? Muito. Os seus filhos. Por quê? Porque tem tirado a função para a qual eles vieram. Não entendem que, tipo assim, eles... os pais, né? Eu vou ser pai agora. Ai, que bênção, parabéns. Eu já tenho tido assim, um entendimento que é no meu coração, graças a Deus por isso, que, por exemplo, assim, o filho não é para você achar bonitinho, ai, que coisa mais linda. É um propósito de tal, Deus. Né? O filho, Deus te abençoou com seus filhos para que você possa os preparar para a próxima geração que vai vir. Para ir mais longe do que nós. Para ir mais longe. Muito então, mais. assim, eu já tenho esse entendimento que, tipo assim, meu filho não é para mim ficar assim com... não que não vai ter isso, não entende? é para ele ser o centro da sua vida. É isso. Né? Não que não vai ter isso, assim, de amor, Sim. carinho, claro, não é isso. Mas não é ficar com aquele mimimi, ai, meu filho não pode isso, ai, meu vou filho não deixar pode de fazer se frustrar. tudo agora por causa do filho. Não, ou então assim, eu vou fazer tudo pro meu filho que meu pai não fez por mim, né? E Outro isso erro. mata os filhos. Na verdade, você tá pensando que você tá fazendo tudo por eles, mas você tá matando eles. Né? Isso é Até muito falei importante. num podcast passado com uma xará sua, Aline, sobre isso, né? Que eu tenho percebido que os pais, eles têm matado os seus filhos por não dar aos seus filhos responsabilidades. Muito. Né? Muito. A falta de inserir ou de dar aos filhos responsabilidades, na verdade, tem matado os filhos, enquanto os pais têm achado que não, porque eu não tive isso, porque eu não recebi isso e tal, e agora eu sufoco meu filho com tanto amor, com tanto curso de natação, de inglês, de judô, de não sei mais o quê. Porque não teve isso, porque não teve aquilo. Agora você vai ter, mas na verdade tem tirado a responsabilidade. As responsabilidades simples de dentro de um lar, de uma casa, né? Que, por exemplo, lavar uma louça, cozinhar, arrumar seu quarto, que hoje tem uma funcionária e aí ela faz isso, né? Então, assim, essa falta de entregar responsabilidade, vai lá e compra o pão, tô deixando dinheiro aqui, você vai lá e compra o pão. Coisas simples, que na nossa época a gente fazia isso, né? Ia na padaria, fazia até o café, comprar o pão, ia para a escola sozinho, tinha responsabilidades. Então, assim, essa falta de responsabilidades tem matado os filhos. Mas igual, você sabe por que isso? Porque os pais estão trabalhando tanto, que eles precisam dar uma zona de conforto aí para os filhos, né? Para poder amenizar sua própria culpa. Sim. É muito interessante que uma dificuldade que a gente tem quando alguma pessoa vem falar comigo que quer separar, não sei o quê, graças a Deus, eu falo assim, graças a Deus hoje, nós estamos curados, estamos ok, né? De eu ter passado pela questão de quase divorciar. Porque aí eu consigo provar também dentro da palavra que Deus restaura. Sim. Quando as pessoas buscam ajuda. Então não vai colar comigo que a pessoa tentou de tudo. Fala, vamos embora, vou listar aí o que foi se eu tentar de tudo para restaurar esse casamento. Né? Porque um casamento restaurado são gerações restauradas. Sim. Um casamento destruído são filhos emocionalmente destruídos e a próxima geração também será destruída.
Então, as pessoas precisam entender isso. Eu gosto muito do pastor Luciano Subirá. Ele é colérico, eu sou colérica. E, nossa, meu filho fala assim, não, mãe, parece que assim, quando eu vejo alguma coisa que é muito importante, reúno a família e falo, vamos assistir Luciano Subirá hoje, que isso aqui fala com todo mundo. Então, parece que a senhora falando. Aí, por quê? É uma coisa que a gente faz disso de responsabilidade para os nossos filhos, a gente tem empregada. Isso não tira deles a responsabilidade da casa. Não tira a responsabilidade de pôr um prato na pia, de arrumar a sua cama, de lavar vasilha, de lavar banheiro, de lavar garagem. Quando eu falo isso para alguma cliente que eu estou atendendo, ué, mas seu menino tem 16 anos e lava vasilha. Eu falei, lava? Agora mesmo minha funcionária está de férias. Ele sai os outros dias para trabalhar com o pai. Parece uma coisa de outro mundo agora nessa geração, mas né? ele lava vasilha, o mais velho lava vasilha. Eles aprenderam algumas coisas de cozinhar, sabe por quê? Porque se eu faltar, se também a funcionária faltar, eles têm que saber fazer. Se o pai deles faltar. Exatamente. Igual eu falei assim, o mais novo, ele tem algumas responsabilidades com a cachorra que tem lá em casa, de dar banho, de catar as fezes, de colocar comida, água, lavar onde ela fica. Ele tem a garagem para lavar toda semana. Ele tem o passeio e aí ele recebe uma mesadinha, pouca coisa mesmo por semana que ele ganha. Não é porque ele faz isso que aí ele tem que ganhar. Molhar a grama. Mas talvez então, ele isso tem seja, essas responsabilidades. Eu creio assim, que talvez isso seja a melhor forma de tratar isso. Porque é muito melhor do que você só dar. Sim. Da mesada. Mesada para quem não faz nada. Exato. Do que você só dá isso. Porque, na verdade, eu até ouvi uma pregação do pastor Cláudio Duarte falando sobre isso, né? Eu creio que é uma das nossas maiores referências hoje sobre família, né? E ele fala que isso, na verdade, é você recompensar. É uma recompensa. Pelo trabalho, né? Pelo trabalho. Por quê? Porque, assim, isso vai ser algo que ele vai levar para a vida. Porque ele também vai exercer um trabalho lá fora, onde ele vai ser recompensado. Exatamente, igual agora. Ele está de férias, o mais novo da escola. A gente sentou com ele, conversou, falei, você vai sair todos os dias com seu pai para trabalhar. E aí você vê com seu pai quanto você vai ganhar por semana. Ah, mas é férias. Eu falei, férias, homem trabalha. E nós estamos criando homem, então você vai trabalhar. Tá? Aí, o dia que tiver algum passeio, alguma coisa com um amigo, alguma coisa, você vai nos avisar antes, nós vamos ver se dá e você vai. Então, ele levanta às 6h30 da manhã, está de férias. Levanta às 6h30 da manhã, chega em casa no horário do almoço, igual o pai, almoça, sai de novo, volta às 5 horas da tarde. Eu creio que isso é fundamental. Eu creio que é fundamental para os filhos ter responsabilidade. Sim. Para que eles possam ser homens, mulheres. Sim. Mulher que quer casar com 16, 18, mas não sabe fazer um arroz. Não lava sua roupa. E eu fico assim, espantado, sabe? Dessa super proteção que os pais têm dado aos filhos. Ai, o filho cai, já corre, já pega, e ai, meu Deus, né? E assim... eu creio que são as nossas dores ou as nossas frustrações que nos levam a lugares maiores ou a outro nível. Foi o que aconteceu. Você precisou passar por um momento de dor, sofrimento e de, assim, cara, não tem mais jeito. Mas isso fez com que você fosse levado a outro nível e hoje isso que você alcançou é aquilo que Deus tem usado para fazer na vida de outras pessoas, transformar a vida de outras pessoas através da sua vida. Então, se nós livrarmos os nossos filhos, né, das dores deles, né? Como é que vai amadurecer? Como que vai ser a próxima geração? Isso realmente é muito preocupante. Eu me preocupo muito nos atendimentos e eu falo assim, a mensagem que o Luciano Subirá tem de um vídeo que ele tem que chama Maturidade Espiritual, ele fala como é que ele fez com o filho dele. Já li esse livro. Né? Ele fala do valor que ele dava para ele por mês e que acabava e ele vai jejuar. Vai jejuar até chegar o próximo dia de receber o dinheiro. E tal. Os pais não têm coragem de fazer isso. Né? Então, eu não tenho nenhum problema em confrontar algo da palavra daquilo que eu também tenho buscado viver. Graças a Deus. Assim, eu falo daquilo que realmente eu estou conseguindo viver. A gente não é perfeito, a gente tem problemas. Só que hoje, o que eu e meu marido falam? A gente aprendeu a resolver os conflitos mais rápido. A gente já chegou a ficar uma semana sem conversar. Várias vezes. Uma semana sem conversar. Pensa o tanto de brecha que você dá para o inimigo disso. Hoje, não. Já a gente tem um conflito hoje, uma discussão hoje, no máximo até no outro dia. Um vai morrer e vai resolver. Né? Morrer para viver.
Então, um vai ter que morrer ali, que é engolir seu orgulho ali, a sua verdade, que eu que era certo, acordar e falar, não, vamos sentar aqui e vamos resolver isso. Né? Porque o que é a minha preocupação hoje, Rickson? Quando eu pedi para Deus, quando eu falava, Deus, mesmo que nada mude à minha volta, eu decido ser diferente, e que Deus começou a me curar, perdoando os meus pais, para que eu vivesse uma vida diferente, o que é a minha preocupação? As pessoas não olham para a futura geração. As pessoas não estão olhando para a futura geração. Então, eu olho para os meus filhos, eu olho para os meus netos, que eu consigo pensar nos meus netos, eu consigo ver como vai ser meus netos. Eu paro e oro sobre os meus netos, que eu ainda vou ter. E eu falo, eu e Eber não vamos desistir por causa deles. E assim, essa preocupação, ela até se estende hoje para a igreja, porque assim, eu vejo muitas igrejas onde os pastores, né, pastores já velhos, com ali a idade, pode-se dizer, para aposentar, mas que não tem essa preocupação de formar outros pastores. Não tem essa preocupação de discipular, de formar outras pessoas. Exatamente. É igual eu penso, quanto tempo será que a Aline vai ficar aqui? Exatamente. E aí, será que a Aline não vai deixar alguém que vai continuar esse legado, né? Não vai continuar isso que ela vem... Você hoje é coordenadora, né, da Universidade da Família. Então, assim, quanto tempo a Aline vai ficar aqui como coordenadora? E aí não vai formar outras pessoas? Graças a Deus, foi muito bom você ter falado isso, que no início eu te falei que a gente tem alianças, né? Hoje tem pessoas que têm a mesma amor que eu e meu marido temos pela Universidade da Família. Eu falo, se hoje a gente tivesse que sair, tem pessoas muito bem preparadas já para cuidar. Exatamente porque nós não somos os donos da UDF. Isso. Não somos nós que fazemos. Nós estamos à frente enquanto Deus quiser que a gente esteja. É uma posição, né? Hoje você está como coordenador. Isso. Isso não define que você Isso. mas define o que você está fazendo. E eu vejo a mesma coisa dos pastores. Eles têm que ter esse olhar de a igreja como uma família também. Só que, na verdade, ele está ali... Hoje, é a melhor extensão para ajudar a família, né? É a igreja. Exatamente. Ele está como pastor, ele não é... Isso não o define. Exatamente. Ele está como pastor, e isso ele vai ter que passar para a próxima geração e os próximos que virão. É o que está lá em Salmo 78:4, que são outras coisas que as pessoas não vivem e que o pessoal, quando saiu do Egito, não viveu. Sim. Por quê? Porque Deus lá manda falar dos feitos do Senhor para os seus filhos. Eles não falaram. Eles não falaram. Então, hoje, quando a gente tem momentos ali da nossa família, da noite da bênção, ou a gente reúne ali só nós 4, a gente faz isso. Então, os nossos filhos, eles ouvem sobre alguém da família que foi curado, sobre alguém que orou e foi curado. Então, eles estão ouvindo os feitos do Senhor. Eles estão ouvindo isso que a gente está vivendo com a Universidade da Família, com princípios. Por quê? Porque a gente quer que eles falem isso para os filhos deles. Sim. Que eles instruam isso para os filhos deles. Né? Por isso que eu falo que meus netos, eu declaro mesmo, meus netos não vão sofrer sobre essas coisas que meus filhos sofreram, não. E eles já vão ter o caminho desbravado aí por vocês, né? Vai ser bem mais assim, mais graças fácil, a Deus, eu falo, Deus nunca chega tarde quando você abre o coração. Então, Deus chegou a tempo da gente restaurar realmente a nossa casa. Sim. De restaurar a nossa futura geração, de poder olhar para os nossos filhos e ver que eles entendem que o propósito não é só meu e do pai. Né? O propósito de uma casa é para todos. Né? A família é constituída para viver um propósito que glorifique o nome do Senhor, servindo a Deus, né? Como filhos. Sim. E não com papéis. Outra coisa que é preocupante, dentro da igreja, fora da igreja, é que às vezes você está olhando muito mais o talento do que o caráter. E Deus se preocupa com o meu caráter, não é com o meu talento. Por isso que eu estar à frente de algo com o talento que eu tenho hoje nunca pode definir, porque tem pessoas que não têm um bom caráter e estão à frente. Sim. E isso prejudica espiritualmente toda uma comunidade. Eu estava até... eu não sei, mas ultimamente tenho refletido muito sobre isso, sobre família, sobre a infância, a criança. E eu falava assim, que o Ministério Infantil, por muitos anos, ele foi deixado de lado como um refúgio para os pais. Não, o Ministério Infantil existe para que os pais possam ouvir a palavra e sem tudo mais. Manda para lá e aí, por exemplo, assim, pega a pessoa que não tem qualificação nenhuma para estar ali com as crianças e tal e leva lá para a salinha. Cara, muitas igrejas, às vezes você nem sabe quem você está levando para a salinha
pode ser um estuprador, um pedófilo, Exatamente. pode ser... E simplesmente a igreja fechou os olhos para isso. Se olharmos com os olhos de Cristo, o ministério infantil é para ser o ministério mais importante dentro da igreja. Porque ali vai começar a Ali frutificar. que se inicia. Olha só, a importância... Pensa, essa parceria com a igreja, porque é outra coisa que eu preciso lembrar. Se a igreja fizer esse trabalho, chega em casa, os pais destroem, né? Por isso que tem que fazer o possível para começar também pelos pais. É uma entendeu? engrenagem, né? Sim, É uma muito. engrenagem. Muito. Mas você vê a importância que Jesus dá para esse ministério, que ele fala assim, ó, deles é o reino dos céus. Então, assim, a importância que Jesus dá para esse ministério, e muitas das vezes a igreja ela deixou de lado, de colocar ali pessoas preparadas, porque, por exemplo, assim, ó, você As imagina... pessoas não têm coragem de pagar, né? Fala assim, fazer curso para cuidar de criança. Né? Mas vai pagar um fim de semana ali carérrimo ali só para comer um sanduíche e uma pizza. Exatamente. E olha só, se esse ministério, se o ministério infantil ele fosse totalmente estruturado, ele seria assim uma base da igreja para observar os outros. Porque, por exemplo, assim, ó, se você chega lá e você percebe que uma criança ali ela não tem um comportamento normal ou um comportamento diferente dentro do ministério infantil, logo você vai procurar quem? Os pais. Aí quando você chega aos pais que eles não têm, você percebe ali que existe uma desestrutura familiar, você vai fazer o quê? Começar a acompanhar os pais agora. Exatamente. Daquela criança. Então, assim, se o ministério... Hoje a gente tem até conseguido viver isso. Né? Graças a Deus ali, os nossos pastores têm feito isso, de estruturar realmente, trazendo cursos e tudo para os líderes. E eles têm feito também os cursos da universidade para que esses líderes sejam curados, para ajudar a cuidar dessas crianças. Mas aí é outro ponto. Tem pais que quando você chega neles, eles não querem. Aí dói o coração, Nixon. Dói demais, dá vontade de bater nesses pais. Mas só que, assim, dá vontade de bater nesses pais. A igreja, ela não pode negligenciar isso, não, né? Não jeito nenhum. Negligenciar. E esse, para mim, assim, o maior erro que a igreja tem cometido é de negligenciar isso. Porque o inimigo, ele é diligente, ele vai aproveitar disso. Essa negligência de, assim, colocar pessoas preparadas mesmo, sabe? Não é que o adolescente não possa ajudar no ministério infantil, mas você entende que, por exemplo, assim, quem deveria estar no ministério infantil são pessoas adultas, preparadas para lidar curadas com esse ministério específico, né? Sim. E isso seria de fundamental importância hoje dentro das igrejas. Essa reestruturação. Isso que você falou é meu sonho de escola de princípios em Formosa. Eu já oro para que aqui em Formosa tenha escola de princípios meus netos. Por quê? Porque um diretor e um professor de uma escola de princípio, ele vai fazer exatamente isso que você falou. Por que essa criança, o comportamento dela está assim? Está acontecendo alguma coisa, eu vou chamar os pais para conversar, vamos formar uma parceria aqui para ajudar, para que essa criança, ela não tem que ter esse comportamento não define essa criança. Essa criança tem uma identidade em Cristo, que é outra coisa perigosa quando eu falo que os pais são autoridade. E os pais, professores, tá? E avós são os mais próximos. Mas, primeiramente, a autoridade é os pais. Aí o professor na escola, que menino atentado, capeteado. Como é que o pai manda esse menino capeteado para a escola? Olha o que você está falando para a identidade dessa criança. Não, essa criança pode estar passando por algum problema em casa e esses pais deveriam ser chamados à escola. Aonde você vê isso aqui? É difícil. É meu sonho. Eu vou falar algo Eu não assim. desisto, eu oro porque eu quero que meus netos tenham essa escola. E isso é tão importante, olha só para você ver, que eu vivi isso na minha infância. Eu era uma criança muito, assim, como eu vou dizer... Inquieta. E assim, essas vozes... Nossa, que menino capeteado. Esse menino não tem jeito, esse menino não tem solução, não vai dar nada e tal. E por muitos anos essas vozes ficaram ecoando, conflito, né? Ecoando dentro de mim. E assim, o que eu percebi? Que muitas das coisas da minha vida não iam para frente exatamente porque essas vozes ecoavam dentro de mim. Até que um dia, a um ponto que eu ouvi a voz de Deus e ele falou assim, mas eu não desisti de você em nenhum momento. Amém. Eu não desisti de você. E foi aí que começou o processo de cura. Mas só que isso que eu ouvi é exatamente dentro da igreja, da minha família, dos meus pais. É os mais próximos. E isso, durante anos, ficou ecoando. Esse menino não vai dar em nada. Esse menino não presta. Esse menino... Isso, sabe? E ouvir a voz de Deus
falar o meu coração, assim, especificamente, falando, mas eu não desisti de você, eu estava lá, eu cuidei de você, eu te perdoei quando você errou, e isso fez total diferença na minha vida. Depois disso, eu comecei a realmente resgatar essa identidade. Olha que bem. Mas que por muitos anos, e talvez seja até por isso que o Senhor vem abrindo os meus olhos em relação a esse ministério, é um ministério infantil que eu acho de extrema importância. Hoje, dentro da igreja, eu falo até assim, propriedade, que é o ministério mais importante dentro da igreja. Né? Que é onde você vai analisar toda a igreja. Que a criança é todo, sincera, né? Então, através dele, você vê como é que está a família mesmo. Exatamente. Tanto é que foi bom saber que você vai ser pai, que eu vou mandar para você o livro do Poder da Bênção dos Pais. Eita, nele você vai entender mais ainda isso que você está falando, porque ela vai falar que nós, como pais, desde os filhos no ventre é que a gente entrega a verdadeira identidade. Sim. E nós não recebemos isso. Eu não recebi, eu também tive que passar pelo processo, porque eu ouvi muitas coisas sobre mim que não eram verdades. E eu acreditava, tipo, você falava que eu era bruta, tá bom, então eu sou bruta mesmo. Falaram tanto que eu era, então tá bom, então eu sou. Né? E eu não sou. Né? Eu sou firme, eu sou uma pessoa firme. Hoje eu sei falar com amor, porque antes eu nem sabia falar com amor de tanto falar que eu era, sendo que era um mecanismo de defesa que eu tive. Por quê? Foi uma identidade que as pessoas jogaram em cima de você. E eu tive que fazer um mecanismo de defesa, porque eu fui molestada aos 12 anos. Então, eu tive que ter um mecanismo de defesa. Então, era mais fácil eu atacar do que antes alguém chegar muito próximo de mim. Sim. Né? Então, tudo isso, se desde o ventre essa criança recebe a verdadeira identidade dela, que é o que vai falar no livro do Poder da Bênção, né? Que como os pais fazem, transmite essa identidade, porque lá em Salmo 139 está falando sobre isso, que ainda é informe. Né? Deus já sabia quem nós seríamos. Deus já tinha escrito uma história para nós. Né? Então, os pais precisam buscar quem é esse fruto que o Senhor colocou no ventre da minha esposa. Quem é? O que é para me declarar nessa vida? O que é para me declarar que vai ser? Né? O que é para me declarar que vai viver para glorificar o seu nome? Porque os pais já vão começar a declarar desde o ventre. Então, o livro, que também é do Greg Hill, ele vai falar sobre os 7 períodos críticos da bênção que o inimigo quer roubar. Então, são 7 períodos de bênção que o inimigo roubou da nossa geração. Olha entendeu? Só. E que eu, por exemplo, eu tive que passar por um resgate que é o último, que é o de honra, de aprender a honrar meu pai. Olha porque só. a palavra de Deus não fala para você honrar um pai bonzinho. É o pai que te abandonou, você também vai ter que honrar. Sim. Né? Você vai ter que perdoar, você vai ter que fazer os consertos necessários para isso. Então, mexe muito comigo o poder da bênção dos pais, porque é realmente desde a infância. Na realidade, não é desde a infância, é desde o ventre, desde a concepção. Tá? O primeiro momento mesmo de bênção é o da concepção. É o momento que você vai conceber ali, porque quem decide isso é Deus, não somos nós. Amém. Né? Não somos nós que decidimos. As pessoas deitam para ter uma relação e não lembram que pode ter um filho. Sim. Né? E aí, em vez de trazer bênção, pode trazer maldição. É verdade. Então, eu vou mandar esse livro de presente para vocês. Quando tiver oportunidade, façam também o workshop. Vocês vão gostar muito. Porque pode deixar. Que bênção de você saber que você tem esse coração voltado para a criança, porque realmente, se desde a infância for moldado isso da forma certa, não vai ter problema na adolescência, não vai ter rebeldia. Porque os pais ficam, mas o adolescente é rebelde. Aonde você errou? Né? Para seu filho ser rebelde. Tem pais que ficam, como assim eu errei? Eu falei, não, errou. Eu admito hoje, quando um filho meu fez alguma coisa que não deveria, eu e meu marido errou em alguma coisa. Verdade. Em alguma coisa a gente errou. Vamos sentar aqui para descobrir? Vamos sentar para consertar esse senso, isso? Né, que nos falta, né? De humildade. Muito. Em várias coisas. No Poder da Bênção mesmo, a gente dá o testemunho de um momento que nosso filho estava nos desonrando e nós não entendíamos por quê. Falei assim, mas nós errou, onde é que foi? Mostra para nós. E nós ficamos orando muito. E Deus foi e mostrou para meu marido. Olha só. A desonra veio do lado dele, que ele não lembrava de um fato que ele tinha desonrado o pai. E ele foi lá e pediu perdão para o pai. Quando ele foi lá, fechou esse ciclo, acabou essa desonra na nossa casa. Acabou. Então, as pessoas precisam entender que não é só aqui o mundo físico aqui. Existe um mundo espiritual. É verdade. E isso é muito importante, né? Ô, Aline, queria agradecer demais a sua participação aqui nesse quadro Andando com Mestre. Eu creio que você vai voltar aqui mais vezes, né? Com seu esposo também, para nós estarmos gravando aqui uns podcasts.
para casais, para família, e falando um pouco mais sobre isso que é tão importante, a família, né? Sim. Como um todo, não só a família de Cristo, mas a família em si, né? Que precisa hoje dessa ajuda, dessa transformação mesmo de Deus, né? E eu costumo dizer que o próprio Deus tem sua família, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, nossa base é Deus, e Deus, a base de Deus é a família. Então, nós precisamos realmente sermos transformados a cada dia. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. Deus continue abençoando a sua casa, seu ministério, sua esposa. Amém. Né? E que vocês continuem glorificando o nome do Senhor através de tudo que vocês têm feito. Tá? Muito obrigada mesmo. Deus abençoe. E é isso aí, galera. Esse foi o nosso podcast Andando com o Mestre. Que se esse podcast tem acrescentado na sua vida, se você gostou, curte aí, compartilhe com seus amigos, tá bom? Se inscreva no nosso canal Andando com o Mestre. E é isso aí. Fique com Deus e até a próxima. Certo.